Oiê, bem-vindos aos Bastidores do Poder e hoje nosso assunto não tem como não ser um dos maiores acontecimentos políticos do momento, a volta de Trump à presidência dos Estados Unidos. E não é exagero dizer que essa vitória é um presente, não só para os americanos, mas também para o Brasil e o mundo inteiro. Se tu ainda tem alguma dúvida de como essa mudança vai impactar a economia global, fica tranquilo que eu vou te contar aqui um pouquinho do quanto é importante a vitória de Trump para o crescimento do Brasil e também para todos os acontecimentos no nível global. Primeiro, precisamos entender uma coisa. Trump é o cara que sabe como fazer a economia girar. Ele não tem medo de tomar alguma decisão ousada para garantir que o mercado tenha mais liberdade para prosperar. O que isso significa para o Brasil? Simples. Com os Estados Unidos aquecendo a economia, há um impacto direto nas exportações brasileiras. O Brasil, com o seu imenso potencial agrícola e recursos naturais, vai encontrar mais espaço para exportar seus produtos, gerando mais emprego e aumentando a arrecadação. E acredite, o governo Trump vai facilitar tudo isso. Mais acordos comerciais, menos barreiras e mais oportunidades de negócios. Vai ficar muito mais fácil quando a pessoa realmente vem aqui para facilitar o livre comércio, o crescimento individual. E olha, essa não é só uma vitória para o Brasil, mas para o mundo todo. O crescimento de uma superpotência como os Estados Unidos cria uma dinâmica global positiva. Trump vai continuar defendendo a postura do América em primeiro lugar, o que implica em fortalecer a economia interna. Mas isso não significa isolacionismo, tipo isolar os Estados Unidos. Muito pelo contrário. Isso cria mais oportunidades para que outros países, incluindo o Brasil, possam ter um acesso mais fácil ao mercado americano. Menos regulação, menos intervenção estatal, mais liberdade para o mercado global. Isso gera uma competição saudável, mais inovação, mais comércio e, consequentemente, mais crescimento. É tudo o que a gente precisa, porque o dinheiro não nasce no Estado. Nós precisamos disso. Agora, a gente não pode ignorar o exemplo que Trump vai dar ao mundo. A ideia de que a prosperidade vem da liberdade econômica. Menos Estado, mais liberdade para o cidadão decidir o que é melhor para ele. E por mais que algumas pessoas insistam em defender a velha ideologia socialista, o que a gente vê que no mundo real ela não funciona, é um fracasso retumbante desse modelo. Basta olhar para a Venezuela, para Cuba ou até mesmo o Brasil, onde os governos de esquerda sempre tentam dar um jeitinho no mercado com mais e mais controle, mas os resultados eles falam por si. Um crescimento econômico estagnado, inflação nas alturas e uma sociedade cada vez mais dependente do Estado. Entendam, quanto maior o Estado, mais difícil é o nosso crescimento individual. Olhamos também para a Argentina, que recentemente tomou uma decisão importante com Milei. Ele entrou como um modelo de menos intervenção do Estado, cortou gastos públicos e apostou na liberdade do mercado e na liberdade individual. O resultado disso? O país já começa a dar sinais de recuperação. E, com isso, o Brasil precisa abrir os olhos para essa realidade. Menos governo, mais liberdade. Não adianta continuar insistindo em uma fórmula que não traz resultados. A esquerda já mostrou, no mundo inteiro, o que sabe fazer. Aumentar impostos, aumentar a burocracia e dar poder demais ao Estado. E o Brasil, com essa política de sempre se apoiar nas ideologias do socialismo do século XXI, continua perdendo terreno, continua fracassando. E a gente está aqui sempre alertando. A verdade é que o Brasil precisa de uma mudança de mentalidade. E a vitória de Trump é um lembrete de que o caminho para a prosperidade é a liberdade econômica. Menos controle, mais investimento privado, mais mercado, mais competição e, acima de tudo, mais liberdade para o cidadão decidir o que ele quer para a sua vida e para o seu negócio. Enquanto o mundo avança com o reconhecimento de que a direita, com seus valores de liberdade econômica, é o caminho para o crescimento, o Brasil, ele ainda parece patinar, sabe? Parece que o Brasil precisa sofrer para entender o negócio. Enquanto o Brasil estava numa boa, parte caminhando para um futuro promissor com a administração de Bolsonaro, que não adianta querer dizer que não, porque os números provam tudo isso, com menos regulamentação, com mais liberdade para o mercado, agora, com o governo Lula, nós estamos vendo um retorno ao modelo que não funcionou nunca, que é mais impostos, mais controle estatal e um retrocesso na confiança dos investidores. A economia estagnada, os preços disparando e o povo cada vez mais pressionado pelas escolhas equivocadas e quem prefere abraçar a velha ideologia de um governo centralizador e regulador. Gente, o socialismo não deu certo em nenhum lugar do mundo. Parem de achar que vai dar certo.
Quanto maior o Estado, menor o nosso crescimento, o nosso dinheiro não vai valer nada. Entendam isso. A gente está falando de mais crescimento, mais liberdade, mais oportunidades. O Brasil precisa perceber que o caminho da prosperidade não passa pela ideologia ultrapassada da esquerda. Não adianta vir com todos os falatórios. Na fala tudo é bonito, na prática não funciona. A vitória do Trump é uma luz no fim do túnel, mostrando que sim, é possível prosperar com menos governo e mais liberdade. Entendam, o governo ele existe para centralizar o poder e organizar a sociedade e não ser o detentor do poder absoluto. Então fica ligado, porque aqui nos bastidores a gente vai continuar trazendo tudo o que você precisa saber sobre os bastidores dessa revolução que está acontecendo no mundo e, claro, como isso pode impactar o nosso Brasilzão. A vitória de Trump é apenas o começo e o futuro promete muito mais. Gente, é de arrepiar. A gente começa a ver realmente que as pessoas estão entendendo que é somente através da liberdade econômica que a gente consegue um sistema de crescimento. E pare com essa ideologia de igualdade. O mundo só funciona com equidade. A equidade só pode ser possível com liberdades individuais e que um governo que sim entenda qual é o propósito de tudo. Que seja um novo começo para todos nós.